Gugando, com André Vasco. Mano, como que eu te apresento, senhor? Porra, cara, como eu me apresento? É difícil, eu sempre começo com essa pergunta porque eu acho que é a pergunta mais difícil, assim. Ah, tipo a função, assim, né? Como você se apresentaria? Como você se hotel, né? Exatamente. Então, põe um radialista, né? Você coloca radialista? É, porque é o que eu me formei, né? Hoje em dia, sabe o que eu coloco? É. Não pegue mal, eu coloco artista, velho. Artista. Ah, velho. Artista dá uma cara de vagabundo, Não, né? cara, mas beleza, deixa. Você já deu Google no seu nome? Sou curioso. Tem gente que não dá, tem gente que chega aqui e fala assim, não, nunca dei. Mentira! Nunca dei Google no meu nome. Quem fala que não dá todo dia, 3 vezes por dia. Tem até aquele sinalizador que recebe por e-mail quando aparece. Você não deu o Google hoje. Ó, você começa a escrever Elcio, o primeiro que vem é Elcio Coronato. Elcio Coronato. Isso são as bonita fotos recentes, foto, bonita foto. Essas fotos são recentes. Nossa, essas legendárias. Aí veio o Bolsa. Felipinho, esse aqui é uma matéria que a gente fez, que era naquela época que eu era cantor, ele apareceu junto, sei lá porque o frame foi a cara dele. Isso aqui é bem o começo do Legendários, que eu tô fazendo assim. Você tem um background meio trash também, né? É televisão, né, cara? A gente gosta, cara. Eu amo. Eu sei. Quer ver? Respondendo rápido, quem é o maior artista de comunicação mundial? Ratinho. Ratinho, Óbvio. Grande Ratinho é um Carlos gênio. Massa, o gênio. Não, é que assim, às vezes as pessoas nem assistem o Ratinho, falam, não gosto do Ratinho. Faça um favor pra sua vida. Assista um programa do Ratinho do começo ao fim. Meu, são sacadas. Ele tá ali, não tem respiro. Pô, o Xaropinho fez uma piada, aí o Faxinildo entrou com o outro, aí não sei o quê. Vai amarrando, o negócio vai costurando. É muito bom, velho. Não é um negócio assim aleatório. Então vamos comparar. De um lado, Ratinho e do outro, João Kleber. Acho que tem uma diferença gritante, apesar que o João Kleber teve uma fase muito antiga que a gente nem lembra, que a gente era criança, que ele era o cara pra ser o substituto do Chacrinha, né, mano? É mesmo? É, quando o Chacrinha ficou doente, quem substituiu o Chacrinha foi o João Kleber. Nossa, quantos anos o João Kleber tem? Ele era novo, ele era o pupilo do Chacrinha, o João Kleber. Caramba, meu. E ele era essa parada de imitação, ele era muito essa coisa de meio Chico Anísio e tal. Só que aí... Ele é um cara polivalente, né? E quando a Rede TV começou, a Rede TV, a proposta... Olha só como o mundo dá voltas. A proposta da Rede TV era ser uma TV elitizada. Pra quem não lembra, a Rede TV pegou o sinal, pegou da manchete. Era uma TV mega elitizada, né? E aí o João Kleber simbolizava esse humor refinado. Só que aí o jogo vai, vamos que vamos, temos que ganhar o jogo, temos que sei o quê, e virou o que virou. O João Kleber tá aí até hoje, passa até em Portugal, faz esses testes aí, que ele fala e tem coragem de falar que não é combinado. E esses GCs são incríveis, né? Incríveis. Ele foi lá e pimba, homem não se controla e trai no sofá do casal. Isso é... É incrível. A gente saiu do que escreve na ficha de entrada de Sim, hotel, sim. João Kleber. E eu peguei uma mania agora de andar muito a pé e peguei esses patinetes. Mas esses patinetes é uma puta loucura. É uma loucura. Mano, isso aí é pior que em moto, velho. Isso é a coisa mais radical que tem esses patinetes, mano. Isso é complicado. Mano, eu vim na suma... Mano, peguei um buraco ali, pum... É o esporte mais radical do Mas momento. você caiu? Você chegou Não, lá? eu pulei, né? Segurei, mas é legal. A gente foi no SXSW, eu com os amigos, e aí tinha... E aí eu falei, nossa, revolucionou a mobilidade. Aí eu escutei uns locais. Os caras estão fazendo abaixo-assinado para proibir porque teve até morte. É perigoso. Daqui a gente veio do João Kleber, mas pra onde a gente quer ir? Elcio Coronato. Elcio Coronato. Elcio Coronato. Bom, de onde eu vim? Seu você pai e perguntou? sua mãe? Minha família tem oficina mecânica. Ah, mentira. Nada a ver com isso, né? E tem até hoje, meu vô tinha E oficina. você não aprendeu nada? Não. Não. Ia Não, mentir agora, ia falar, eu sei trocar o óleo do carro. não sei, porra nenhuma. Assim, o meu avô, assim, resumindo rapidamente, meu avô tem uma origem muito humilde. Mas são daqui de São Paulo mesmo? São de São Paulo. Olha essa aqui, ó. Olha... O meu avô começou como pintor de carro, abriu uma portinha, começou a pintar carro, foi crescendo, fez oficina. E hoje eles têm uma oficina grande, né? Aqui na Lapa e tal. E eu fui pra uma coisa totalmente diferente, fui estudar comunicação. Você fez FAAP, né? Fiz FAAP. Mas eu entrei meio na comunicação, porque quando eu tava no colégio, eu tava no terceiro colegial no ano 2000. E eu comecei a entregar trabalho de história em fita, em fazer um vídeo. Fazia VHS. E comecei com essa piração. E fazia... Não, calma, mas vamos voltar. Seu pai da oficina e sua mãe. Minha mãe, é o seguinte, tinha uma coisa também que não tem mais. É transportadora de leite. Ah, Então, por mentira, exemplo, aquelas garrafinhas? Tipo, pasteurizado. Hoje você não precisa, né? Você coloca lá o leite na caixinha e fica lá, não estraga, né? Uhum. Então
eu tinha que entregar todo dia o leite. E eles são da Zona Leste, o meu pai e minha mãe, estudaram no São Vicente e tal, se conheceram lá, casaram super cedo. Eles moravam lá na Penha, na Celso Garcia. Penha? É. Oh. Quando tinha 9 meses, mudaram pra Pinheiros. Você é filho único? Eu tenho um irmão que trabalha com meu pai na oficina. Meu irmão Alguém mais teve novo. que continuar, tá. Isso. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, 17 por aí no colégio, eu era pirado em MTV, ficava gravando as coisas da televisão, editando não sei o quê. Mas dando as caras, você aprendeu tudo sozinho. Mas não aparecendo no vídeo, Sim, assim, né? sim. Mas gravava as brincadeiras no prédio, não sei o quê. É o que eu fazia com fita cassete. É. Eu gravava, tipo, eu adorava fazer uns mix. Sim, as gravava suas uma música na outra, fitinhas. eu fazia uns medleys, muito bons. E aí eu comecei a entrar nessa viagem. E aí, a gente tá falando de pesquisar, pra você achar uma imagem, né? Você tinha que pesquisar, achar, eu tinha que, ir em lugar, até você montar um vídeo, mano, era trabalhoso demais. Era muito Né? trabalhoso. Um moleque, eu tinha que, mas quem tem uma imagem de não sei o quê, tinha que ir na casa de uma pessoa que tinha uma fita. E aí eu comecei com isso. E beleza, os professores acharam legal e tal. Eu não era um bom aluno na E você escola. editava como? De um videocassete para outro videocassete? É. Ah. Aí chegou uma. Mas seus pais não botavam uma pressão, seu pai. Você nunca sentiu uma pressão do seu pai de tipo, senhor, tem que trabalhar, vem pra oficina. E eu cheguei aí um pouquinho pra oficina. No final, era meio isso que ia acabar acontecendo, né? Todo teste vocacional meu dava exatas, engenharia, essas Sério? coisas. Eu ia acabar fazendo engenharia, talvez ia ser um puta cara frustrado, mas assim. Aí chegou umas meninas, estavam lá, eu vou fazer rádio e TV. Nem sabia que existia essa faculdade. Eu falei, porra, eu vou fazer isso aí. Gostei do nome. Gostei do nome. Eu gosto de ver televisão, gosto de ouvir rádio, é isso aí que eu vou fazer. Isso, eu já tinha prestado, já tinha feito a inscrição da FUVEST. Sim. E eu tinha colocado ciências sociais, que eu tive minha fase Che Guevara, né? Muita gente tem a fase Che Guevara. Sim, aquela opa. fase que fala, porra, vou mudar o mundo, Enfim, e eu prestei sociais na USP, passei pra segunda fase, mas não fui nem fazer a segunda fase da USP. Aí eu peguei, passei na FAP em rádio e TV, fiz rádio e TV. Um dia eu tava cortando o cabelo com o mesmo cara que eu corto até hoje. E tinha um cara sentado do meu lado lá, cortando o cabelo. E ele falando que ele tinha feito rádio e TV, e o cara era um pouquinho mais velho que eu. Ele falando, conversando com outro cabeleireiro, eu ouvindo dele, falando, eu fiz um curso de locução na Rádio Oficina. Isso aí. Aí eu falei, legal, vou fazer. E a vida é isso, cara. Veio o negócio agora, eu vou lá, faço agora. E eu tinha muito isso. E o mais importante, porque muitas pessoas acham que vai e faz, parece que você tá, tipo, perdido. E não é. Você está aberto para novas oportunidades, isso é muito importante. E se entregar. Sim, você vai fazer o curso e vai fazer mesmo. Sim, exatamente. E assim, eu tinha muito isso quando eu era muito moleque, eu realizei muito assim. Chegou uma fase da minha vida que eu perdi um pouco isso e as coisas voltaram a dar certo pra mim recentemente porque eu voltei a ter essa visão. Aquele negócio de, é isso, eu vou fazer agora, vamos fazer, vamos fazer. O mundo é de quem faz. Eu anulei a procrastinação da minha vida, mas total, não é mais ou menos, é total. Fiz o curso lá e tava fazendo rádio e TV e tinha umas ideias de uns programas na FAP e ia fazendo os programas na FAP. E aí eu tive uma ideia de um programa que chamava Mundo Real. Era uma puta viagem, um programa. E eu montei o programa, e eu não era apresentador, não era nada, eu era estudante. Inclusive, aí eu chamei, o primeiro cara que eu chamei pra apresentar, um cara, inclusive, que hoje tá bombando, é o Flávio Tolesani, que tá hoje na Globo, ator da Globo, bombando. Ele era da minha casa, eu falei, faz esse projeto assim comigo, não sei o que, bababá. E ele meio, não sei o que. E aí eu percebi, não é que ele não era muito a vibe do cara, tal. Eu falei, eu vou fazer essa porra, entendeu? Eu falei, vou fazer essa minha ideia. Porque eu não me via como um apresentador do negócio. E eu fiz e a galera pirou, que era o TV Caos. TV Caos. A TV Caos E a galera pirou, achou o máximo e falou assim, puta, que negócio da hora. E eu ganhei vários prêmios na FAAP por causa disso, ganhei bolsa por causa do programa. Sério? Eu não pagava praticamente. E o pior é o seguinte, o começo do TV Caos não tinha nem site. As pessoas ficavam copiando as fitinhas de VHS e entregando um pro outro ver. Por que você não digitaliza isso? Não, eu tenho isso aí. Hoje eu posto isso tá no meu canal das Coronato, tem umas matérias antigas da TV Caos. Se você colocar lá... Tá aqui já, TV Caos. Ó, isso é TV Caos. Aí é São Paulo Fashion Week. Mas tem coisa mais antiga. Essa Não é mina Cláudia fudia. Michels? 2004 isso.
Meu Pânico fez isso depois, essa mesma brincadeira. Ah, a Marina Weicker. É. Nossa, cara. Essa menina também, Carol Franceschini. Carol são- Franceschini. São umas minas top mesmo. Aí, Nossa, tudo no começo. tudo no começo. E aí eu comecei a gravar esses negócios. Sim. E a galera falou, pô, não sei o quê. E aí começou a... Olha a viagem. E cara de pau total. Na raça. Mas sem- aí você incorporou esse óculos, porque você sempre usou óculos. O óculos tem também um capítulo do óculos que a gente pode falar também. Eu comecei a fazer e a galera começou a copiar a porra da fita. Ô, me empresta a fita do TV Caos, que nem... E a pessoa ia coisando. Sim. Aí chegou o Nelsinho, que você conhece. Nelsinho, que morou- filho do Nelson filho do Nelson Rubens. Rubens, que Era morava meu vizinho. morava no mesmo Meu prédio que você. A que é Flávia meu- estudou comigo, a irmã dele. Ah, então. É. E ele é meu amigo de infância também. Olha, eu sou dessa época, que ele Sim, namorava a Lola, Luiz Afonso, que sim. ele estudava na minha classe também. Isso, do Sion, né? E eu via assim, a Luísa, que eu É estudava um no Rio feudo, Branco. é um feudo. Eu estudava no Rio Branco, na frente. Nossa, eu vou colocar essa foto porque eles eram muito estranhos. Ô, E Nelsinho. o Nelsinho estudava comigo na FAP, ele fazia publicidade de rádio e TV e falou, gente, não existia YouTube, não existia YouTube. Ele falou, mano, você não faz, se a galera fica todo mundo pedindo pra ver essa fita, você não faz um site e bota lá pro pessoal ver? Muito mais fácil. Eu falei, porra, pode crer, velho, pode crer. E eu tive que chamar um cara, falei, eu preciso achar um programador. Nossa, você pagou isso. Mas assim, imagina, chega um moleque de 18 anos. quero fazer um site, eu quero colocar fazer os um vídeos. subvídeo. E, não é porque ninguém via vídeo na internet. Você é doente, consegui fazer. Isso que também, recentemente, falei, eu com 18 anos, sem nunca ter aparecido na televisão, nada, eu montei um site na raça e deu certo. E o vídeo tinha, na época, o site tinha 10 mil visitas por dia. Eu montei, subi esses vídeos chamava TV Caos, montei esse site, tinha 22 vídeos lá diretos, assim, não é que cada dia tinha um. Esse conceito de você atualizar o site veio depois. Sim, sim. Ficou uns 2 anos, os mesmos 22 vídeos E as lá. pessoas assistiam. E você via aqueles vídeos naquela qualidade horrorosa. VGA. E pra você ver o vídeo demorava pra cacete, porque você tinha que esperar ele carregar. E era uma... Era horrível, era horrível, era horrível. Aí, nesse tempo aí que o TV Caos começou a dar uma bombada na internet, chegou o Antônio Tabet, que é um cara que eu também devo muito a ele, e me chamou pra fazer o Kibi Louco. Quem não lembra dele, Que é o cara dos criadores do Porta dos Fundos. E ele é o Gurilão Kibi- da Bola Azul. Isso, e ele era o dono do Kibi Louco. Uma vez eu já escutei isso, ele dando uma palestra falando assim, eu fiz isso, e ainda as pessoas falam, olha, o Gurilão da Bola Azul. Eu tive que coisa pra caralho, mas vocês vão lembrar O cara cria um monte de coisa, o cara fala assim, Tá com esse canal My News agora bombando, né? o My News é bem legal, tem uma proposta bem bacana. Vou mostrar aqui, porque eu acho que vale a pena, cara. Ó lá. Mano. Ele pegou vários jornalistas, tipo, bons pra caramba. Então tá aí uma opção pra assistir no YouTube, porque o YouTube é um mar, né? Sim. Às vezes você se perde. Sim. Então, voltando, Antônio Tabet, como que você conhecia ele da onde? Então, eu não conhecia, mas ele viu o meu site. O TV Caos. E falou, mano, esse cara aí, esse cara é meu xarope. Que é isso, entendeu? E ele fez um post lá no blog dele e tal, e eu respondi um e-mail pra ele, e ele falou, mano, vamos fazer os negócios juntos. Aí quando ele morar no Rio, quando você for, eu falei, tô em São Paulo, vamos se encontrar. Ele falou, mano, vamos fazer. Ah, não, tem um detalhe importante aí. Tem uma vírgula que eu esqueci. Adoro essas vírgulas esquecidas. Assim, Então tá você certo. sabe, cara, você é igual a mim, cara, tem tanta história na sua vida. Sim. E tem às vezes uma vírgula. Mas eu tô gostando que você não contou várias desses pedaços dessas histórias, você não contou em nenhum lugar, vai, vamos. Então, por exemplo, em 2007, eu recebi um telefonema. Com um sotaquezinho meio espanholcito, assim. Estamos fazendo um teste para um programita novo, não sei o quê. Eu já Era o sabia. CQC. Eu já sabia o que era. Porque eu conheço, eu sou nóia da televisão. Eu sabia o que era. CQC. O cara falou, é uma coisa, um programa argentino de jornalismo. Eu falei, o CQC. Já falei, a mulher, como é que você sabe? Televisão conheço. é o que eu conheço. Aí fiz mas assim, eu fui, cara. Mas sabe, com aquela responsabilidade da vida. Se você tivesse me chamado pra apresentar ou qualquer coisa, eu tinha ido na boa. Eu fui com uma puta responsabilidade, com um puta peso. Me botaram pra entrevistar a Marta, eu não mandei bem. Sério? Quem me indicou pro teste foi o Cazé, porque quem não sabe, o Cazé era pra ser o apresentador do CQC. Sim, muita gente Ele não foi sabe. chamado pra ser, né? E aí ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Porque ele achou que ia dar errado o programa. E aí o Cazé me indicou. Por que o Cazé me indicou também? Importante, Tem que essa- voltar um pouco. por Por que, causa cara? da época da MTV, porque todos nós começamos Mas na eu MTV. ainda não era da MTV, né? Sim, você entrou depois de mim.
mim? Você foi fazer matéria depois de mim, Eu é isso? entrei depois. Só que eu era um louco que ficava sentado na calçada na frente da MTV, com alguma se tinha VHS, entregando pra todo mundo que entrava naquela porra. Nunca recebi. Todo mundo que entrava lá pra 2004. Esse lugar é esse aqui, clássico, chamado Alfonso Bovero, número 52, no Sumaré, em São Paulo. Mas enfim, eu era o cara que ficava sentado, não aqui, eu ficava sentado do outro lado da rua, sabe? Sim, onde tem o coco. Isso, ali, eu ficava sentado ali, só de olho, porque aqui seria muito chato eu ficar nessa escadinha, né? Seria muito nóia. Eu já sentei aqui, ó. Aqui, ó, do lado. Eu ficava ali e esperando, aí entrava, eu dava assim. E aí, um cara, o Ortega, pegou e falou, porra, tesão, o Roberto Ortega. Sim. O Ortega é um diretor de televisão, dirigiu o Gordo, fez, enfim. E hoje em dia tá na Snack também. Ele tá na Snack? Que Tá legal. na Snack, é. E ele viu, ele gostou, e ele começou, esses mesmos vídeos do TV Caos, ele começou a colocar dentro do programa do Casé, que chamava Buzina. Buzina MTV, É. que era incrível, inclusive. E ele soltava lá dentro. Mas eu não era um contratado da MTV, inclusive chegou uma hora... esse programa, entrava minhas matérias aí, exatamente. E aí chegou um dia pra mim, ele chegou pra mim e falou, Elcio, e você tá me trazendo matéria, o programa acho que era semanal, toda semana, você entra toda semana, parece que você é um repórter do programa, me falaram que eu não posso continuar pondo suas matérias, porque você tá querendo um vínculo empregatício, eu vou ter problema aqui. Eu falei, porra, Ortega, pelo amor de Deus, velho, continua passando minhas tudo que eu matérias. queria. É só isso que eu quero, não precisa me pagar nada. Não posso, ordens de cima, não sei o quê. Não deu certo, acabou. Com isso, eu fui trabalhar um tempo na produção, depois disso da MTV. Você trabalhou na produção do jornal, é isso? Não, Não, eu fui trabalhar depois de um outro programa do Casé que chamava Quebra Casé. Quebra Casé. E eu era um péssimo produtor. Eu não sei fazer produção, cara. Ó, esse é o jornal. Eu não sou um cara de produção, eu sou um cara de edição, mas produção eu não sou bom. Já o Vascão sempre foi um ótimo produtor. Foi um dos melhores produtores que a da MTV história Brasil já da teve. MTV. Isso falado pelos próprios gerentes, então, modéstia à parte. Não, mas é verdade, eu ouvi de muitas pessoas isso. Mas produção não era o meu foco. E aí o tempo passou, o Casé lembrou de mim, fui Sim. indicado para o CQC. Que doido, como o mundo dá voltas, né? Aí eu fiz o teste, não passei no CQC, e eu tive essa conversa, voltando, como estou dando essa, voltei a conversar com o Antônio Tabet. Sim. E contei essa história para ele. É uma loucura, a vida é assim, né? Mas no fim tudo dá certo. Aí o Antônio Tabet falou, tá, legal. E outra, eu fiz o teste, e eu achei que eu tinha mandado mal, eu fiz um outro por conta e mandei pra eles. Falei, olha, meu... Eu não fui muito bem, mas eu vou fazer... segue em cópia. Fiz uma matéria, que era uma matéria falando, que essa matéria tá até no ar, que é uma lei que o Clodovil criou, que seria obrigatório o exame de próstata. É uma puta loucura. Mentira. E aí, esse vídeo eu fiz, me mandei pros caras do CQC. E quem era o comparsa que tava na câmera? É um amigo meu que não tem nada, é um amigo meu que é músico. Falou, faz a câmera pra mim. Era sempre assim, né? Aí eu mostrei isso pro Kibe. O Kibe falou, pô, isso é do caralho. Você vai pôr isso no meu site, no meu blog. O Kibe Louco era o maior blog do Brasil na época. Porra. Aí eu comecei a gravar uma atrás da outra. Essa foi a primeira. Tá. E começamos a gravar Kibe Louco Repórter, começou a bombar. E você sempre investindo. Na raça. Caramba. Eu, câmera... Você morava com seus pais. Morava com meus pais. Ainda bem que você tinha um alicerce Sim, financeiro, porque exatamente. senão você tá ferrado, velho. Só que, não, mas tem um detalhe. Paralelamente, essa parte toda eu pulei. Paralelamente, desde lá de trás, eu sempre trabalhei em produção de televisão. Não é que eu fazia isso e não fazia mais nada. Eu fui editor na Rede TV, no SBT. O que você editou? Na Rede TV? Rede TV. TV Fama. Eu já tinha mexido uma vez ou outra no Final Cut, e eu editava de VHS para VHS, aquela coisa toda. Eu edito. E a Rede TV tava mudando da linear pro digital, e eu aprendi, mano, em uma semana eu tinha aprendido a editar, velho. E eu tava editando as matérias do TV Fama. Mas eu entrei lá falando que eu já sabia, mas eu não sabia. Nossa, eu trabalhava o dia inteiro, batia crachazão. Eu fazia... Então, primeiro trabalho na área foi na Jovem Pan, fui estagiário na Jovem Pan, colava adesivo. Depois eu fui pra Rede TV, que eu conheci o Bruno Galvão, que é meu amigo até hoje, que me levou pra lá, que fiz entrevista com o Ricardinho. Fui pro SBT, editei o programa Cor de Rosa, lembra o programa Cor de Rosa? Que era da Silvia. Da Silvia, foi o primeiro programa. Nossa! Eu fui chamado pra fazer a produção do O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, do Silvio Santos. Esse programa aí mesmo, que eu editava. E depois aí, como não teve o programa, depois ele teve, aí eu fui pro Cor de Rosa. E fui indo, né? E paralelamente fazendo o TV Caos do meu jeito.
Mas se era do seu esquema com o Kibe, você fornecia conteúdo, ele postava. Você não era sócio dele do Kibe? Não, zero. Mas ele participava muito da criação, a gente batia um papo, trocava uma figurinha, vamos fazer aqui, a gente me ajudava a fazer o roteiro. Mas ele tava no Rio, eu tava em São Paulo, né? Então a gente fazia separado. Aí surgiu o Fiz TV. Fiz TV era um canal do Grupo Abril, que era detentora da MTV, ou seja, era da família. E aí você mandava, eles que começaram isso, porque imagina que não tinha YouTube. E aí você mandava seu conteúdo e eles, se fosse bom, tinha uma votação, não era? Isso. Aí entrava no ar, tinha uma televisão. Olha aqui a Fiz TV, o logo E eu deles. também, e aí também no Ideal também. Então assim, o que aconteceu? Aí no mesmo ano, em 2008, eu tava no Fiz TV e na Ideal, que era outro canal da Abril. Você lembra, né? Sim, lembro. Eu fazia um programa sobre sustentabilidade, não sei o quê, que era uma amiga minha da faculdade que tinha me chamado pra fazer e tal, e foi muito legal. Pulei uma parte aí também, antes, em 2007, eu fazia a AltV. Todo mundo passou pela AltV, né? A AltV era tipo quase uma MTV. Uma MTV pobre. Só que não, é uma MTV pobre. A AltV, e você já tava permeando... Abril. Você tava lá, Então eu tava no Kibe Louco, no Ideal e na Fiz TV. Essa história nunca foi me contada de verdade, assim, não tem a versão oficial. A versão que eu ouvi é que o André Mantovani assistiu o Kibe Louco Repórter e falou, traz esse cara pra cá, pra MTV. Mantovani, ele era o diretorzão, presidente da MTV. Acabava o VMB, tinha festinha privê, e ele que tocava. E todo mundo pirava, porque era o presidente da MTV tocando, era o cara menos descolado, de um ambiente extremamente descolado, tocando música descolada pra um monte de descolado. Isso era MTV. Aí meu coração, né? Caralho, vou pra MTV, cacete, tudo que eu fiz até agora, Isso que ano que foi? Foi final de 2008. Tá. Ganhava 3 pau no Ideal. E eu ia ganhar menos ainda na MTV. Só que ia somar os dois, ia ser melhorzinho. Então eu ia ganhar 5, né? Agora você ia viver da arte. Aí eu falei assim, você não precisa largar. Falei, não, mas eu vou largar o Ideal, eu vou fazer só MTV. Quero só fazer só MTV. Porque eu sabia desde então que eu precisava fazer, eu queria fazer aquilo. Não era mais um trabalhinho que eu ia fazer. Sim. Entendeu? Eu falei, não, mano, eu vou... Porque você quis focar. Eu vou focar, vou fazer isso. Pá. E entrei e mergulhei de cabeça. E aí, em princípio, eu fui chamado pro Furo MTV pra ser um dos repórteres. Lá na reunião com a Lilian, eu falei... Putz, eu acho que a minha pegada é mais o casé, eu gosto do casé, o casé mais é comportamental. E aí me jogaram pro jornal, programa que vinha exatamente antes do Descarga. O Mion entrava depois, né, na grade. E o Mion, acho que ele devia ficar lá no estúdio esperando pra entrar e tava vendo o que tava passando no ar. Sim. Então o Mion via as minhas matérias. Bem Mion, inclusive. Via as minhas matérias. Mas vamos dar um flashback. Mas a primeira vez que eu conheci o Mion, não foi essa vez que eu conheci o Mion. Mano. Eu conheci o Mion na Jovem Pan, quando eu era estagiário. Quando ele fazia... O filé mignon. E o Mion, eu contei isso pra ele muito depois, que ele não lembrava, obviamente, que um moleque falou com ele. Eu era um moleque, porque eu vi o Mion, eu lembro que eu vi a estreia do Mion, eu tava no Guarujá, eu vi ele entrando na televisão, um pouco tempo depois eu fui ser estagiário. Aqui? Olha essa foto. Essa época, e aí o Mion, eu era estagiário lá, e o Mion tava lá, e eu cheguei lá pro Mion, na maior cara de pau, falei, ô Mion, tudo bem? Meu nome é Elcio, o negócio é o seguinte, eu quero ser VJ da MTV, velho, o que eu faço? Ele falou, você faz o seguinte, ó, você vai ligar pra esse cara aqui, o nome dele é Lema, tá aqui o telefone dele. O Alessandro Mello, foi o que me contratou. Então, ele falou assim, fala com esse cara, fala que eu te dei o telefone. Nossa, ele foi mó legal. Ele foi mó legal. Aí eu liguei lá, tal, e ninguém deu muita bola pra mim. Mas ele foi mó legal. Nossa. Ele me deu o nome do cara certo e o telefone do cara certo. Entendeu? Mentira, mano. Beleza. Tempo passou, eu reencontrei o Mion. E eu trocava muita ideia com o Mion nesse horário que eu tava chegando. Era mais ou menos a hora que ele tava chegando. E o Mion ficava ali, gostava muito de ficar na produção. E eu comecei a trocar bastante ideia com o Mion. Chegou um dia, eu ficava trocando essas ideias com ele. E o Michael Jackson morreu. Inclusive vai fazer 10 anos agora. Vai. E eu comecei a trocar ideia com ele, que eu sabia que ele gostava e tal. E ele falou assim, mano, vamos na disco hoje comigo, mano. Eu vou fazer uma homenagem. Você tava esse dia também? Tá, eu toquei, com certeza. E aí, vamos lá, vai estar todo mundo lá. Foi uma festa meio triste, meio feliz ao mesmo tempo. Tocamos Michael Jackson pra caramba. E aí, eu lá, tomando as minhas vodka e tal, eu peguei o Mion de canto uns 15 minutos e comecei a falar tudo que eu pensava de televisão e tudo. E falei, meu, o negócio é o seguinte, velho. O Pânico é o Sob Controle semanal, com um elenco de 10 pessoas. Você fazia o Pânico sozinho todo dia, no horário da novela. É verdade. E porra, bicho. Daí falou, puta que pariu.
pariu, você entende? Você fazia aquilo antes, e não sei o que, blá, blá. E porra, bicho, e não sei o que, blá, blá. Comecei a falar, mano, porque a televisão falta esse negócio assim, falta não sei o que assim. Eu falei, mano, você entende? Mano, aí ele já falou em junho pra mim, eu tinha acabado de entrar na MTV. Ele falou assim pra mim, bicho, ó, eu tô com um projeto pra TV aberta pro ano que vem e eu quero que você esteja nele. Olha que legal. Meu, em junho. Olha que Aí eu falei, legal. pô, mas eu acabei de entrar na MTV, eu pensei, né? E ficou essa história, eu perguntei mais um dia, que ele falou, Pô, não, tudo que eu queria, agora que eu consegui, agora você vai me levar, velho. Aí fiquei com isso na cabeça, mas ele não me falava, eu ficava enchendo o saco dele pra saber o que era, ele não me contava. Até que uma hora ele me contou o que era, que era o Legendários e tal. E foi. Eu tava fazendo um piloto na época, porque eu era do programa do Cazé. Eu tava fazendo um piloto na MTV pra ter o meu programa, que ia ser um programa de atender telefone, mas era tipo uma paródia do Fala Que Eu Te Escuto. E aí eu fiquei meio nessa, pô, será que eu fico aqui e faço o meu programa na MTV? Que era o sonho da minha vida, ter um programa na MTV. Agora que eu consegui. Ou eu vou com o Mion pra lá. E fui, eu acertei em cheio, foi muito bom. E o Mion me deu muitas oportunidades, me deu muita liberdade pra trabalhar, pra criar. A gente vê a Record e a gente acha às vezes que é um lugar fechado, mas lá eu tive uma liberdade pra fazer coisas que... E o Mion bancava a minha loucura. Isso é legal. Porque às vezes rolavam umas coisas assim, não sei nem se deixa falar. Não, isso aí não pode entrar, hein? Isso aí não vai entrar. Aí o Mion falava, não, e o programa era ao vivo. Não, fica tranquilo, isso aí não vai entrar. Vai lá, pau, e botava a matéria, tá ligado? Botava. Falava, não, isso aí é meio pesado, não sei o que, e pum. E ele bancava minhas matérias e entrava, e a matéria ia bem pra caralho, eu dava audiência pra caralho. Tinha o na web que você fazia, que era um programa tipo paralelo. Porque começou o Gordo, foi o seguinte, o Gordo que começou com esse programa, aí o Gordo ficou doente, eu substituí o Gordo uma semana, por aí e tal, a minha pegada funcionou legal, aí eu fiquei, porque eu dei uma velocidade e tal, que o Gordo tinha o jeitão dele, que era aquela coisa, mais, eu cheguei, porra, galera, aí pegou. Acelerava o negócio. E aí pegou e funcionou bem. Quiz do Gugando. Primeira pergunta, quem é considerado o master, o rei das pegadinhas? A, Ivo Holanda, B, Serginho Malandro, C, João Kleber ou D, todos os anteriores e mais um pouco? Desses que você falou, o Ivo Holanda. Certa resposta, todos podemos. 1-0. Olha a equipe principal, né? Essa foi a primeira. Não, esse é o começo. Aquela abertura legal, tinha o Gui Pádua, você... Marrom. Que tinha a trilha do Chorão. Foi um trabalho muito legal. Eu acho que assim... Vocês tiveram muita liberdade, né, cara? Você foi por um acidente que não tava lá, né? Porque você tava onde? Eu tinha acabado de entrar no SBT pra fazer o Qual o Seu Talento e o Mion tinha me falado também, tem um projeto, não sei o que. Eu falei, cara, preciso trabalhar. E aí surgiu a oportunidade do SBT, o Mion entendeu. Foi. Porque você ia ter o seu próprio programa no SBT. Isso é uma coisa que vale ressaltar aqui, que ele sempre foi muito amigo e muito parceiro. Sim. E ele sempre leva as pessoas com que ele confia. Então... Sim, o Mion é um cara... E assim, o Mion hoje, ele tem uma imagem, né, que todo mundo gosta dele, né? Gente mais velha, gente mais nova, homem, mulher e tal. Mas o Mion, quando ele era mais novo, quando ele era mais da pegada rock, tinha gente que achava que ele era meio arrogantão, que ele era meio não sei o quê. E todo mundo perguntava, bom, mas o Mion é legal mesmo, cara? Mas o Mion... Ele é gente boa mesmo. Mas ele não é mesmo. E ele é um cara muito legal, um cara muito parceiro. Ele é um cara muito generoso, cara. Sim. Né? Então, ele bancava as minhas ideias malucas nas reuniões, ele somava, me ajudava muito na criação dos meus quadros, assim. Ele não era um cara que chegava lá com uma ideia, ele pegava e fazia questão de meter uma ideia dele só pra dizer que ele acrescentou. Quando ele acrescentava uma ideia, era uma ideia realmente que somava. Que legal. Ele não tinha uma vaidade com coisas do tipo, tinha matérias dele que ele já tinha feito na época do Sob Controle, do Dois Controle, que ele pegou, pintou um quadro e botou no museu, você sabe dessa matéria dele? Sim. E eu falei, puta, eu sei que você fez. Ele falou, mano, então faz você, faz agora você, mano, vamos fazer. Pá. Ele não tinha essa coisa, não, é meu. Não, só que essa matéria acabou, eu não consegui fazer o que ele fez. A gente foi lá e tal e não deu certo. Mas ele foi muito generoso e chegou uma época que
tava tudo certo, não tive problema nenhum com o Legendário, só coisas positivas, que eu achei que era a hora de Circular, meu. de Circular, mudar a energia. Tem que mudar. E aí, como que, desse tempo, porque eu lembro que teve uma fase que você tava brigantinho, Você tava brigando na internet, falando que o CQC tinha copiado. Não, isso aí foi depois. Foi depois. Foi depois do Legendários. Foi, mas foi depois. Tá. Foi depois, ainda tem uns episódios antes disso aí. Eita, nós. É muito episódio. Não, aí que eu fui pros Impedidos, né? Desimpedidos, é Que é o maior canal de futebol do mundo. É muito legal. Que quem me chamou foi Antônio Tabet mais uma vez. Ele também é um dos criadores? Ele é um dos sócios. Hoje não é mais, mas é um dos sócios. Fiz. Aí eu fiquei um tempinho lá fazendo. Graças a você eu fui pro SBT. Lembra? Para com isso. Não. Porque você fez o digital lá. O projeto digital. Porque a primeira coisa, quando falaram assim, precisa de alguém, eu falei, tem que ser o Elcio. Eu sei que você gostava do SBT pra caralho. Cara, eu gosto do SBT. O SBT é o meu time do coração. Lá é demais, Quiz do Gugando. Segunda pergunta, a programação neurolinguística, também conhecida pela sigla PNL, é a ciência ou conhecimento que estuda e investiga como a nossa linguagem e sentimentos influenciam nossos comportamentos e crenças. Esse estudo foi criado e desenvolvido por quem? Quem é o pai da PNL? Richard Bentley. 2-0. Então, quando eu tava no Desimpedidos, porque eu falei, isso foi um dos maiores acertos que eu fiz, foi, eu preciso fazer um canal de YouTube. Porque, o meu canal tá com 1 milhão de inscritos. Você tá super bem, cara. Se eu não tivesse... Isso, é onde eu me defendo, entendeu? Sim. Esse canal eu posso expor... Mas você consegue ganhar dinheiro aqui? Você consegue viver com o seu canal? Não. Se você tiver bastante audiência, dá pra ganhar uma grana. E você tá tendo bastante audiência? Tá, mudei um pouco o conteúdo. Tá tendo uma audiência, tá dando 5 mil views. Qual a frequência que você tá postando? 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. E agora você tá totalmente engedrado nesse lance de inteligência social. Você abriu uma empresa. Você é sócio da. Mindwave. Mindwave. Cadê? O que é isso? Como que você foi parar nisso? Porque temos outros episódios aí, fui diretor, embaixador da Playboy do Brasil, vivi mundo maluco. Embaixador da Playboy do Brasil, é verdade. Tem coisas, então, e vivi uma vida que poucos viveram nesse mundo. E aí chegou uma hora que a Playboy acabou no Brasil, não tinha mais pra onde correr, o que fazer. E eu comecei a estudar algumas coisas, conversar com algumas pessoas. É aquela coisa, tive vários momentos que eu tive que abrir mão de coisas, né? Tá. Escolher entre o ideal, MTV, não sei o quê. Só que teve uma hora que eu não tinha mais o que abrir mão, não tinha mais o que fazer. Bati na porta de emissora de televisão, Record, SBT, não tinha mais pra onde ir. Eu falei, a única coisa que eu tenho é a minha cabeça, mano. Eu preciso usar a minha cabeça, eu preciso pensar. E comecei a buscar muitas referências, pensar, pesquisar, etc, etc. E chegou o Flávio Bock, que por coincidência, ele é irmão do Bruno Bock do Pipocando. E ele é hipnoterapeuta. Salinas? O Salinas é o meu sócio na Mind. Eu peguei e comecei a estudar com ele a parte de hipnose e tal. Ele falou, você já sabe tudo isso. Você só não sabe o nome dessas porra, entendeu? Mas intuitivamente você já sabia. E aí eu comecei a entrar nesse universo, né? Que esse universo é o... Inteligência social. Inteligência social, social hacking e por aí que vai. E me aprofundar absurdamente nisso, absurdamente, assim. Hoje eu sou um cara que, sem falsa modéstia, tomei nesse negócio como ninguém. E inteligência social é a habilidade o que envolve, não é a habilidade, mas o que envolve as relações humanas, etc, etc. Vale a pena a gente falar aqui, tem inteligência social e as pessoas falam muito de inteligência emocional. Sim, são coisas diferentes. Então, coisas diferentes, mas explica rapidinho pra galera. A inteligência emocional está muito mais relacionado a para ser mais breve, a um equilíbrio, a você saber lidar. Você vai estar numa reunião, você sabe que aquele cara vai te tirar do sério, você não estourar, ou você não tomar uma decisão de cabeça quente, não pegar o telefone e falar, não vai ser isso, tem muito mais a ver com isso. É o respirar. É o respirar. É você não agir por impulso. É você respirar, raciocinar e depois ter uma ação. Isso tem mais a ver com inteligência emocional. A social tem mais a ver com habilidades sociais. Tem a ver com espelhamento, por exemplo, aqui, eu não vou fazer imitando, você tá com a mão no joelho, de repente, não sei o que, eu pego e dou uma aqui, não sei o que. Naturalmente, constantemente, você vai percebendo que a gente está em rapport, tá em harmonia. Por exemplo, mas eu já te conheço, a gente já tem uma intimidade, a gente já se sente à vontade, eu entrei na sua casa, já me senti à vontade em casa, então eu não preciso ficar tentando entrar em rapport, em harmonia, porque a gente já está em rapport, eu e você. Então a gente faz, então, por exemplo, então isso quer dizer que esse
essa boa conexão entre pessoas tem um nome bonito, rapport. Rapport é a parte a primeira aproximação, essa criação de E vínculo. existem técnicas, tem pessoas que fazem racionalmente, eu preciso me conectar mais com essa pessoa, então existe isso? Isso, tem as técnicas que você louco usa. isso. Quando você ouve isso pela primeira vez, você acha que você vai virar um robozinho. Sim. Só que é o contrário, porque o grande segredo do negócio funcionar é a autenticidade. Porque eu não vou te imitar, eu não vou imitar o seu gesto, eu vou meio que tentar seguir a sua emoção. Então, você está acomodado aqui por um estar. É entrar na frequência. Exatamente. Que na verdade tudo isso vai para a física quântica. Isso, vai a vibração, somos todos vibrações. Exatamente. E você vibra alto, entendeu? Você vibra mais alto. Eu sempre gosto de frisar isso. Eu não sou nada religioso. Então tá bom, então vá ler física quântica, porque é a explicação científica desse... Exatamente. Gostei. Mindwave. Pô, muito legal, cara. Então entra aí, ó, Mindwave. Dá pra ler aqui, dá pra você fazer um teste online. Você faz um teste das 4 personalidades, que aí existem 4 personalidades. As personalidades sociais são as formas como você interage com as pessoas, né? E a inteligência social, ela é tão ou mais importante do que a inteligência emocional. Exatamente. Ao meu ver, ela é mais porque a razão, as suas angústias, sempre vai estar relacionado com os outros, por mais que você não queira acreditar. Nós somos como interagimos. Nós somos seres sociais, Sim. né? Se você estiver bem com todo mundo, tá tudo bem. Então, você precisa estar vibrando numa frequência alta, tal. Enfim, aí é um papo bem cabeçudo. Mas que vale a pena... Eu acho que eu explico de uma forma bem acessível e aí, no canal. Onde ele explica? No canal. Então, canal de YouTube. Agora toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, toque não sexual, eyebrow flash. E aí ele faz umas entrevistas bem legais. Tem com... Você fez aquele especialista em televisão que falou que o sucesso o Beto Costa, que o sucesso de um programa não necessariamente audiência. Sim. Eu acho que vem muito a calhar não só televisão, mas com essa geração de likes, curtidas e compartilhamentos. Sim. O sucesso, algo, porque isso acaba podando, que volta com o papo nosso do começo, das pessoas não agirem, não executarem. Sim. Uma das coisas que estão aqui envolvidas com inteligência social, mas não só inteligência social, tem a ver com isso que você acabou de dizer, que é o seguinte: como você aprende? Você aprende por repetição, velocidade e intensidade emocional. Então, por exemplo, quanto mais rápido você faz uma coisa, e às vezes você fala, você fala rápido pra caralho, não sei o que, tem a ver isso. Eu recebo isso muito. Isso você acaba também ajudando a espelhar essa energia na pessoa, né? Tá? Eu falo rápido, com essa energia pra jogar a pessoa pra essa energia, porque quando você aprende um negócio com a energia, você vê em igreja ou esses eventos de desenvolvimento pessoal, o cara, yes, não sei o que. Ele aumenta a sua frequência pra você aprender nessa frequência mais alta, dessa frequência emocional. Você pode ver que a sua memória é emocional. Você vai lembrar de um negócio que está com uma emoção relacionada, né? Então você fazer a coisa várias vezes, rápido, e com a emoção envolvida, você vai aprender. O que tá? Você começa a falar assim, parece que é papo de maconheiro, mas não é. Quando você começa a vibrar mais alto, você começa a acessar o consciente universal, a consciência universal, que é onde estão todas as ideias. Você consegue ver tudo de cima. É como aquela coisa da experiência que tem ayahuasca, LSD, você consegue ver tudo. Mas sem precisar dessas coisas. E aí você vê tudo e você faz assim, aqui. E você e faz as coisas, entendeu? Você organiza a coisa e faz. Você para de procrastinar, você não fica em dúvida, não sei o que. Então, e aquela velha história que todas as religiões falam e não sei o que, mano, o bem, o respeito é o melhor caminho pra você, cara. Você vai vibrar mais alto e vai estar tudo dar mais certo pra você, entendeu? E se relacionar com os outros. É o que eu sempre falo, deixo bem claro, a internet é incrível, é uma ferramenta incrível, é um pulo na frente, como a gente falou aqui desde o começo da entrevista, é uma arma que a molecada de hoje tem que a gente não teve, Sim. que a gente tinha que sentar na frente e ficar entregando fitinha, Sim. E era um trabalho danado, só que tá acabando a relação de pessoas. Sim. As pessoas estão se preocupando muito com os likes, mas atrás daqueles likes tem pessoas Sim. que estão na casa dela. Então não adianta nada você ser uma pessoa extremamente descolada e cheia de opiniões e críticas na internet, sendo que você não tem coragem de sair lá na rua e saber o nome do porteiro e falar assim, Sim. e aí, tudo bem? Não sabe Como é que falar, você tá? não tem prazer Não tem nisso. prazer, não sabe abraçar, não sabe escutar pro seu filho ou sua filha, entendeu? Ou então perde muito tempo querendo mostrar algo que você não é. Então não mostre nada. Haja, entendeu? Ó, esse vídeo que você separou é bem por aí. Fazendo com as pessoas, né? A ideia das redes sociais é
conectar as pessoas, juntar as pessoas. Olha Por mais isso. contraditório que isso pareça, cada um tem o seu próprio celular, cada um acessa a sua própria programação. Quando eu era criança, eu sentava na sala para ver televisão com a minha família, tinha um programa passando, aí o controle remoto estava na mão de uma pessoa, aí você tinha que esperar a pessoa ceder, você tinha que conversar, discutir. Isso quando tinha controle remoto. Sim. Quando não era aquele pá, pá, pá. Mano, obrigado. Continua fazendo conteúdo aí. Aqui, ó. Quem quiser seguir o Elcio, ele usa a rede social dele não para selfie, e sim para divulgar os conteúdos dele. Aí quer ver, ó, sobe nesse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu vi que você colocou. Ó, As vezes... ó, a legenda. Pra quem fala que eu não posso nada da minha vida pessoal, tá aí meu nariz fudido. Eu tinha feito a barba. Genial. Pô, muito bom usar essa plataforma tão diversa e é um mar de conteúdo pra você usar pra ajudar as pessoas. Pô, mano, adorei. Você sabe que eu adoro esse velho, formato. imagina. E eu acho que é um dos poucos, ou talvez o único programa que você tem a oportunidade de contar tudo aqui, né, meu? Mas gravou pra cacete, né? Vamos pra cacete. Não, mas...